Olá, somos um Show Pod por um Show Comedy. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Cacau de Oliveira. E eu sou o Paulinho Carvalho e esse episódio tá bem legal, hein? Olha, 2 convidados pra lá de especial, né, Cacau? Isso mesmo, hoje a gente está aqui com o Rafael Santiago, ele que é dono do Giral Concept. Tudo bem, Rafa? Olá, tudo bom? Obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade. E estamos aqui com o nosso digníssimo produtor, conhecido como produtor de bermuda, Biel Lopes. Tudo bem, Biel? Tudo bom? Tudo bom mesmo? Estou bem. Então tá ótimo. Vamos lá, Cacau. E aí, a gente quer saber um pouquinho de vocês, né? Como que é empreender na cidade de Guarulhos? O que vocês contam pra gente, assim, as dificuldades, se tá sendo bacana, quantos anos estão na cidade? Rafa? Olha, basicamente eu cresci aqui. Eu falo assim que eu moro em São Paulo, mas eu cresci, passei boa parte da minha infância, né, da minha adolescência, na verdade, aqui em Guarulhos. Então eu terminei meus estudos aqui. Meu pai já trabalhava realmente nessa área de cabelo, tudo, então boa parte que eu passei foi toda em Guarulhos. Eu falo que eu conheço mais Guarulhos do que o próprio bairro de onde eu moro. E cresci basicamente nessa área de cabelo e meu pai que me apresentou essa área, me colocou nela, então tô desde os 13 anos aí todo trabalhando nessa área. E dificuldades assim, sim, sempre tive essa. Você vê hoje, né? Até hoje, assim, essa questão de timidez, de fala, tudo, eu senti muita dificuldade. Hoje eu consigo conversar mais, consigo me comunicar, mas também foi uma coisa que realmente foi muito difícil de destravar. E cada vez que eu fui realmente aprendendo, né? Meu pai ele me ensinou muitas coisas. Como eu era pequeno, me ensinava a lavar cabelo, a ajudar ele. Eu até saía da escola e ia pro trabalho dele. Aí ele falava pra mim, me ajuda, né, pra terminar mais rápido pra gente ir pra casa. Eu falei, mentira que a gente ficava trabalhando até tarde. Mas eu fui aprendendo o básico, né? Não fazia tudo também, mas fui aprendendo o básico ali. Só que eu fazia mais porque ele pedia para eu fazer, para não ficar parado sem fazer nada. Então eu não tinha realmente aquela vontade de fazer, eu fazia porque meu pai pedia para eu fazer. Porém, passou um tempo, foi quando eu fui crescendo tudo, e ele falou, Rafael, se você quiser fazer outra coisa, tudo assim, a gente vai e investe nisso, e faz os cursos, tudo. Tanto que eu fiz vários cursos de outras coisas. De produção de eventos, fiz curso de hotelaria, turismo na época, tudo. Então fiz bastante coisas em paralelo. Mas eu sempre estava trabalhando com a área de cabelo também. Só que quando eu fiz meu primeiro curso de cabelo, que ele falou, faz os outros cursos, mas faz um de cabelo também para você entender melhor essa parte teórica, aí foi onde realmente eu comecei a gostar. Porque foi onde eu consegui aprender realmente como que age uma coloração no cabelo, parte técnica mesmo, assim, que foi onde realmente eu peguei paixão pela área, né? Que legal. E foi onde eu comecei a me desenvolver, a fazer vários cursos nessa área, tudo. E acho que é isso. Dificuldade realmente de empreender aqui, como a gente cresceu, né? Eu cresci, eu nessa área, assim, eu já fui realmente aprendendo e crescendo nela. Eu fui pegando muitas situações, né? Tipo, que a gente que trabalha com a autoestima da pessoa, qualquer coisa se torna motivo tanto para você fazer com que essa pessoa se sinta super à vontade e leve para a vida, como também qualquer deslize, isso acaba mexendo muito. Então, mexer com a autoestima da pessoa, ao mesmo tempo, hoje é muito gratificante para mim, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande. Então, tem os dois lados aí da questão por conta disso, né? Você, ao mesmo tempo, tem uma baita de uma responsabilidade de mexer, realmente. Tem pessoas que são super apegadas. E eu geralmente pego pessoas que vêm de outros salões, no qual fez um serviço, não gostou, então errou tudo. Então você vê como refazer o serviço, você vê como que a pessoa realmente fica devastada mesmo, assim. Já teve gente que chegou chorando no salão para poder falar, pelo amor de Deus, dá um jeito no meu cabelo, tudo. Caramba. E algumas vezes, infelizmente, você não consegue fazer. Você consegue, tipo, amenizar ao máximo, e outras vezes você consegue realmente fazer uma transformação no qual a pessoa fica super feliz, satisfeita, realizada, e fica com você, te acompanha, né? Acompanha seu trabalho muitos anos aí. Já fideliza ele, né? Fideliza.
E você, Gabriel Biel Lopes, qual é a dificuldade de você empreender em Guarulhos? Eu trabalho com teatro, né? Então o teatro é diferente. De Guarulhos? Há 15 anos, mais ou menos, a gente começou a fazer aqui em Guarulhos. Começamos aqui em Guarulhos, por incrível que pareça. Eu sou de São Paulo, mas moro agora em Guarulhos há um bom tempo. Mas a gente começou... a gente começou em Lorena e depois veio para Guarulhos fazer stand-up, fazer teatro, fazer espetáculos. Aqui em Guarulhos tem um teatro bacana, tem as suas dificuldades que tem. Temos um bar de comédia agora que eu faço a produção dele, então temos um bar de comédia em Guarulhos. Eu acho que trabalhar com teatro, eu acho que todo dia é uma dificuldade. Então a gente tem que lutar diariamente, porque a gente depende do público todo dia. Porque a gente tem, tipo, 30, 40 eventos por mês. Então a gente precisa todo dia do público. Então, todo dia. Impulsionamento que acontece, divulgação na cidade, produção local, é uma correria diariamente. Terrível. Terrível. Só eu sei a loucura que é. Trabalhar com o público de forma geral, né? É bem complicado. É complicado. É bem complicado. Antigamente o impulsionamento, você colocava 40, 50 reais de impulsionamento, você lotava um teatro. Hoje em dia você gasta R$1.000 e ainda... É metade do teatro. É metade das pessoas. É complicado. Pegando nesse assunto, né? Perguntando quem é o Rafael, já falou isso, né? O que ele... Né? Na nossa ele... É verdade, falou, é verdade. Né? Quem é o Gabriel? O Rafael explanou quem ele é. Quem é o Gabriel? Quem é o Biel? Você Gabriel? tem algum sonho, algum futuro, alguma coisa assim? Quem é o Gabriel? Pra gente conhecer o Gabriel é um cara que vive um mundo louco. Legal. Que vive um mundo louco. Que gosta desse mundo. Que vive por esse mundo mesmo. E eu tenho meus objetivos. É isso. Então... trabalho todo dia para chegar no meu objetivo. Depois eu não preciso contar meu objetivo, mas quando eu chegar lá, eu juro que eu paro. Eu acho que eu paro. Eu acho que eu tiro o pé. Eu faço, 10 produções por mês. A famosa aposentadoria? É, a famosa aposentadoria. Na hora que eu sossegar ali, aí eu paro. Boa. Mas até lá, eu vou trabalhar diariamente. Muito. Boa. Vocês falaram muito de público, né? Que é a maior dificuldade, o atendimento ao público. E qual é a maior dificuldade no segmento de vocês, hoje, sem seu público? Existe alguma dificuldade, gestão de pessoas, equipe? Qual é essa dificuldade? Sim, eu vejo bastante. A maior dificuldade é justamente a gestão de pessoas, é justamente montar uma equipe. Hoje eu percebo que as pessoas elas estão muito... Como eu posso dizer? Elas não pensam muito a longo prazo. Elas pensam mais, no hoje. Então, elas não... Pelo menos essa geração, eu percebo que elas não vê tanta responsabilidade. Elas, juntam o dinheiro, guarda, depois gasta esse dinheiro, depois vai pensar em trabalhar de novo para poder juntar um dinheiro, depois gastar. Então, assim, não pensa a longo prazo. Não tem essa responsabilidade a ponto de realmente ter, como antigamente, né? Geralmente... tinha aquele comprometimento com a empresa. Hoje, graças a Deus, eu consegui montar uma equipe. Eu tenho o salão há mais de 15 anos, 16 anos aí que eu estou com o mesmo salão, no mesmo local, tudo. Então, eu demorei anos para conseguir uma equipe consolidada. Hoje eu consegui, mas demorei anos. Porém, tem aquela coisa, quando você tenta, de repente, investir mais, expandir, e isso se torna realmente cada vez mais difícil por conta da gestão de pessoas. Hoje eu vejo que equipe, motivação de equipe, treinar equipe e fazer equipes novas, assim, tudo é muito difícil. E tem as duas questões, tá? Se você pegar pessoas novas para você, vou treinar do meu jeito, vou poder ir moldando, né, do modo da empresa, tudo. Tem essa questão da pessoa, de qualquer motivo, ela já desiste, ela não tem aquela paciência, né, de ir conquistando as coisas, de ir aprendendo, para poder lá na frente as pessoas conhecerem e se sentirem realmente à vontade para isso. E tem a questão também que já aconteceu comigo, de pessoas que já são especialistas, que já são profissionais, de eu tentar também
contratar, né, essas pessoas, mas essas pessoas que já são especialistas, que já são profissionais, elas vêm com muitas exigências. Pra você ter ideia, uma vez um profissional veio fazer uma entrevista comigo, ele simplesmente falou, eu trabalho com pelo menos 4 assistentes, aqui eu não gostei dessa iluminação, ela não é muito boa, tudo. Aí eu voltei, deixei ele falar e falei, então, eu vou te dar uma sugestão. Eu acho que você deveria abrir um salão. Você tem essa visão de abertura de uma empresa. Então, porque aqui a gente tem o nosso modo de trabalhar. Acho legal as suas observações, mas não tem como você trabalhar comigo, porque você já tem o seu modo de trabalho e você só trabalha se for desse jeito. Então, eu sugiro realmente que você abra o seu próprio salão. Você vai se dar super bem em tudo. Então, tem as duas dificuldades. De uma forma geral, é a gestão de pessoas e montar essa equipe. O ruim é se ela vem daquele jeito, você quer falar assim, não, mas a gente trabalha desse jeito, né? Não. Aí você fala, não, você vai ter que trabalhar desse jeito ou não trabalhar Ou não comigo. trabalha, exato, porque tem muitas pessoas que elas querem trabalhar do jeito dela e o jeito dela tá certo. Eu falei, eu tô aqui há uns anos já pra poder saber que desse jeito funciona. E eu tenho, querendo ou não, cada local de trabalho tem suas regras. Cabe a você aceitar seguir ou não. Agora, você querer vir impor, não, eu só trabalho se for desse jeito, ou então não, eu tenho as minhas regras, vou assim. Eu falei, então, ok, não Já teve dá. Mas eu já tô cansado de tentar ensinar, Nossa, ensinar, e tchau. Ensinar, Por isso que ensinar, tem os e tchau. dois lados, por isso que é E difícil. o pior é que não é nem eu que desisto da pessoa. Quer dizer, não é nem ela que desiste. Eu já tô desistindo de ensinar as pessoas, porque as pessoas se desistem sozinhos. São pessoas que ela vem, olha... Eu não sei o que as pessoas hoje em dia pensam. Eu acho que, tipo, ela vem pra curiar só. Ela é curiosa, vem, olha... Aí fala, não, acho que não vou trabalhar, não. Prefiro ficar em casa. Mas é complicado, porque ela tem os dois lados. Eu, por exemplo, já fui em escola, tipo, que aí falou, tem como vocês me indicarem umas pessoas que acabou, tipo, de terminar o curso, tudo. Por quê? São pessoas que acabaram de terminar, tá com tudo fresquinho, falou, vamos moldando tudo. E acontecia isso, ia lá, ficava uma semaninha, ficava 2, ficava um mês no máximo, falava, não quero. E pronto. Então não tem essa paciência de você ensinar, de você... A pessoa não tem a paciência de aprender. Sim. E também não tem essa coisa de consolidar, de manter realmente, fazer um público, fazer uma clientela, de entender realmente como cada salão ou cada local de trabalho funciona. E não tem. Às vezes dá um mês e fala, não vou mais. Aconteceu. Eu acho que eu já tô cansado de ensinar. Não tem mais aquilo daquele... Quantos anos você trabalhou na empresa? Eu trabalhei 10 anos, trabalhei 3 anos, 5 Uma anos. carreira, né? Quanto tempo você trabalhou? Carreira, 3 meses. Eu fui lá. Então, hoje em dia tá muito difícil. Eu vejo em vários lugares, Sim. até onde eu trabalho. Eu escuto às vezes falando, vou trabalhar 6 meses, que daí eu já pego um seguro, aí eu gasto meu seguro, depois a gente vê outro lugar pra poder espera acabar o trabalhar. seguro pra procurar outro. Exato. Então é por isso que eu falo, as pessoas estão muito... Sem foco. Elas não estão pensando lá no futuro, lá a longo prazo. Exatamente. Elas estão pensando, tipo, vou fazer um dinheirinho, vou curtir esse momento aqui do meu seguro e depois a gente arruma outro trabalho e tá tudo certo. É bem isso. Às vezes eu penso, né? A gente que foi bobo de pensar lá na frente tudo a longo prazo. Porque, querendo ou não, de certa forma, é legal, né? Porque você trabalha e aproveita, gasta tudo e depois vai lá e faz... Só que você não pensa, não tá pensando no futuro. Mas, ao mesmo tempo, você tá aproveitando um pouco e trabalhando um pouco. Mas eu não consigo ter essa visão. Eu falei, não, como que é uma pessoa... Como que... não vai pensar lá na frente. Mas é um risco, né? É um se risco. nesse Então, momento... essa pessoa não vai ter nada. Na minha opinião. Na minha opinião, se a pessoa não tem nada fixo, ela não vai ter nada na vida. Só se for nascer de berço. Vamos lá. Assim, uma outra pergunta, assim. Aconteceu algum fato entre vocês dois e tal? Engraçado que aconteceu no trabalho, na empresa, ou na produção? Teve algum fato assim? Putz... Não entre vocês dois. No trabalho diferente do outro. Não, já teve umas cachaças entre nós dois. Já teve umas cachaças aí. Já teve alguns fatos curiosos. Eu vou reformular a pergunta. Nas cachaças teve uns fatos, sim. Pra cada um, tá? Um fato engraçado. Aconteceu algum fato engraçado? Pô, lá no Rafa, era pra colorir o cabelo de loira, ele pintou de roxo. Sei lá, né? Eu já tive alguns. Já tive... clientes problemáticos que subiram no palco sem falar nada e a gente tem que correr e falar, meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo no palco? Sim. E aí a sorte que tem humorista que sabe
contornar a situação, mas Na hora do show. na hora do show. Teve um cara que subiu no palco do Matheus Ceará, que eu falei, meu Deus do céu, de onde que veio esse cara? Aí o Matheus começou a conversar com ele e tudo. O cara tava... Mano, eu acho que o cara tava com uma bebida na mão. Eu falei, meu, de onde que esses caras me entra com bebida escondida, fica louco assistindo o show, me sobe no palco do nada. E aí a gente fica, sobe no palco, não sobe, sobe no palco, Faz o não quê? sobe, arranca, não arranca. Mas o Matheus soube contornar, o Matheus é bom pra isso, se contornou. Nossa, que bom. Tem o fato também de todo mundo ficar enchendo o saco que eu só fico com bermuda em vários locais. Então Em é dia de chato frio. dos caras ficarem pentelhando isso daí. Não vou tirar a bermuda. Tá frio, tá com Se bermuda. tiver frio, eu uso calça. Mas tem que estar nevando, mas eu uso calça. Eu uso. Alguns humoristas já viram essa situação, já tiraram foto. É meio difícil isso acontecer. raro. É raro, mas eu Acontece. uso. Eu uso. Ah, gente, detalhe, tá? Ele tem várias bermudas pretas, porque ele sempre tá com uma e vão pensar que ele lava É e sempre coloca. a mesma. Não, ele compra várias iguais. Tenho várias iguais. Eu devo ter umas 14, 15 bermudas iguais, idênticas. Ou semi-idênticas, eu tenho muita. Bermuda preta eu acho que eu devo ter umas 20. Tenho muita mesmo. Mas eu acho que já aconteceu de tudo no teatro. Mas lá dos engraçados vai ficar lembrando aqui, daqui a pouco eu penso. Eu falei a mesma coisa, muitas situações que você não consegue, tipo, falar, tipo, qual foi a mais engraçada, porque teve muitas Acontece, né? situações. 15 Eu já tive anos. situações aí de que a cliente ela já chegou de um rolê que ela tava, e daí a gente servia vinho, né, para as clientes. A gente serve até hoje tudo, geralmente de sábado. Nossa, eu Eles já fui servem lá e na não taça. serviram vinho pra mim. Você não foi Nossa, de sábado, gente. viu? Ah, então tá, desculpa. tá. Aí, clientes. Nunca ó, fui também pintar meu cabelo lá, Pois mas é, meus cabelos longos. Aí acontece, né? Ela bebe mais vinho lá, ficou mais alegre ainda, começou a derramar vinho em tudo e todos. Basicamente minha parede ficou toda roxa, né? De vinho e tudo. Mas ao mesmo tempo foi muito caótico na hora, mas depois foi engraçado, né? Que você fica pensando sobre, mas na hora você não sabe o que fazer. Você falou, meu Deus, o que eu faço? Chegava nas clientes, falou, nossa, você é muito bonita. Nas outras clientes e tudo. Ela, A cliente, a bêbada. Uhum. A bêbada. E na recepcionista, derramou vinho na recepcionista, enfim, várias situações. Teve uma vez que aconteceu comigo, que eu trabalhava no Sul ainda, em Florianópolis, que eu morei lá. E aquela que apresenta o Esquadrão da Moda, Fiorentino, eu acho. Eu tava escovando o cabelo dela, eu nem sabia quem era ela, tudo. Eu tava escovando o cabelo dela, tudo. E eu conversando com ela, né? Você podia, sai daqui mesmo, tudo. Eu falei, não, eu não sou daqui. Você trabalha com o quê? Eu sou jornalista, trabalho nessa área. Tu falou, que bacana, tudo. Conversando com ela, maior naturalidade. Depois que ela foi embora, todo mundo chegou em mim e falou, você sabe quem se atendeu? Eu falei, não sei quem se atendeu. Aí falou, foi a Fiorentino, né? Eu falei, eu não fazia a mínima ideia de quem que era, tudo. Tem muitas situações, que é difícil também, você vai lembrando, assim. Uma vez aconteceu comigo, não foi no ambiente de trabalho também, mas fui morar muito cedo, tipo, novo, em Florianópolis. Eu morei sozinho lá, morei mais de 2 anos e pouco, quase. E eu não fui aprendendo a me virar. Aí eu lembro que uma vez minha mãe, eu não conhecia nada, não sabia nada. Eu lembro que minha mãe colocava umas bolinhas brancas dentro do guarda-roupa. E eu não sabia o nome daquilo, né? Eu falei, pra dar cheirinho, né? No guarda-roupa, tudo, um monte de coisa. Aí eu vi no mercado, eu falei, vou comprar. Comprei tudo, um saquinho lá, tudo. E saí distribuindo em cada parte do guarda-roupa. Gaveta... Naftalina. Naftalina, né? Gaveta, tudo. Coloquei um em cada parte, assim, tudo. Eu falei, beleza, né? Falou, nossa, ficou mó cheirosinho, né? Aí, beleza. Fui trabalhar. Quando cheguei no trabalho, de boa, até um horário do almoço, tudo. Porque eu trabalhava no shopping. Aí teve um momento que a gente ficou lá fora, no corredor. E
E daí todo mundo começou a falar, né? Que às vezes a gente ia lá fora, tudo, ficava conversando lá fora, e a pessoa, nossa, tá um cheiro de naftalina, e eu não sabia o nome, não sabia que era naftalina. Aí, nossa, tá um cheiro de naftalina, eu falei, nossa, tá mesmo, nem sabia o que era. Aí, beleza, entrei lá pro salão, tudo, aí teve mais 2 pessoas que falaram, vocês estão sentindo esse cheiro de naftalina? Eu falei, acho que tá vindo lá de fora, porque os caras lá fora falaram também que tava um cheiro de naftalina. Era ele. Aí fui lá, comecei a atender tudo, e a cliente também falou a mesma coisa, eu falei, não, tem coisa errada, né? Aí teve uma manicure que chegou pra mim e falou, é você que tá cheirando naftalina, toda essa roupa. Eu falei, é isso que é naftalina? Nossa. O pior, né? Eu chegava em casa, porque eu tinha colocado, tipo, em todas as partes do guarda-roupa, tá? O guarda-roupa inteiro cheirando naftalina. Impregna, né? Impregna, tirei tudo, lavei tudo, e mesmo assim ainda ficou um pouquinho. Uns 3 Mas meses fedendo pra mim naftalina. era cheirinho de guarda-roupa, não era... Mas depois eu falei, meu Deus, realmente não saía de jeito nenhum. Rafa, você já tá com a gente há algum tempo? E aí eu queria saber de você, por que ser um apoiador cultural de uma casa de comédia? O que te trouxe? Fora a minha pessoa, claro. E assim, ao contrário de muitos apoiadores, foi você que veio até nós, né? Eu sempre fui uma pessoa onde eu vejo, de repente, uma oportunidade ali, eu gosto bastante de aproveitar. Na época tinha a pizzaria também, que eu era sócio. E por que não? Vocês iam abrir aqui, eu falei, nossa, que legal, uma oportunidade, tanto da gente ter uma visibilidade legal também, tanto de ambos, e também ajudar nesse entretenimento. Além de ser um entretenimento aí para as clientes hoje no salão também, a gente também vai poder oferecer, né, nosso serviço, no caso, na época, nossos produtos, tudo certinho. E muita gente... E é uma casa de comédia. Eu sempre gostei, vi os vídeos, mas nunca tinha ido numa casa de comédia. Eu falei, caramba, vamos aí, nós vamos... Gostei demais. E eu quis levar isso também para todas as minhas clientes. E muita gente não conhece, muita gente não sabe. Não tem ideia da energia que é. E quando vai, pelo menos todas as que vieram, eu tô falando, nossa, é muito gostoso, é muito legal, me diverti muito. Dei muita risada. Então, o pessoal de Guarulhos não tem essa cultura de tipo, tem uma casa de comédia aqui em Guarulhos. Então, quando vai, todas adoram, se apaixonam e voltam, entendeu? Mas a ideia realmente foi trazer conhecimento desse entretenimento que a gente tem na nossa cidade, que é muito legal, muito gostoso. E além que você sai dando muita risada, né? Você sai mais leve de um dia estressante, tudo E vicia, né? Porque você é um viciado aqui, né? Você é um viciado aqui na casa. Você aparece, às vezes ele tem cortesia pra vir, e vem no dia que não tem cortesia, aparece também. E esse vem todo dia aqui, pelo amor de Deus. Tá vendo? É muito bom, é muito bom. Então, assim, é um local onde realmente você desestressa, você se sente super à vontade, super bem, dá muita risada, e além da oportunidade, realmente, aí de oferecer realmente tudo isso para as nossas clientes e para vocês também, né? É uma terapia. É uma terapia. No dia a dia a gente não dá gargalhada, né? Exato. É raro. É raro. Então a gente para e pensa, fala, nossa, por que não, né? Se dá esse momento de você se divertir. Sim. E não é muito difícil, porque se você sentar ali, quando você senta ali no cômodo, acontece naturalmente. Falem por vocês, porque o escritório do comedy aqui da produção, a gente fala bosta o dia inteiro. O dia inteiro. E o pior é que tem 2 câmeras. E gravam. Eu ia falar, se gravasse o que sai de lá, que a gente vai apagando. Eu acho que semanalmente a gente tem que apagar aquilo ali. Que aquilo ali a gente fala mal de todo mundo. Mentira. Verdade, mentira. A gente toca o terror lá dentro do escritório. Porque, é um mais imbecil do que o outro. A gente se diverte lá. Tem uns momentos sérios, mas a gente se diverte no escritório da Um Show Produções. Pro Gabriel, né, como ele não é um apoiador cultural da casa de comédia, como é ser um produtor de uma casa de comédia? Pra mim é maravilhoso, porque eu já conheço quase todos os humoristas, eu trabalho com eles há 15 anos quase, e levo eles ainda, né? Levo eles para várias cidades de São Paulo,
E tem um local fixo. Então, aqui, por exemplo, eu fecho 4, 5 shows por semana. Às vezes 6. E a gente já fez até 7 numa semana só. Em uma semana. Então, pelo menos 4 shows tem semanalmente no Comedy. Então, é bem bacana porque eu consigo conhecer outros humoristas que às vezes estão começando agora, que não tem oportunidade ainda para levar para teatro, porque o teatro é bem maior. E a gente faz aqui no Comedy acontecer o show da pessoa. E acontece. A gente raramente não dá oportunidade para novos humoristas aqui em Guarulhos. Aqui em Guarulhos a gente fala que tipo, todo mundo passa por aqui. E passa mesmo. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Pode, claro. Eu queria saber, conheço vocês já tudo, inclusive a gente adquiriu uma amizade aí sem igual, tudo, eu acho isso muito bacana. Mas em que momento, de repente, surgiu a ideia ou então a oportunidade de tipo, vamos abrir uma casa de comédia ou então vamos trabalhar com essa parte de comédia? Porque você veio bastante da parte de teatro, você veio do sertanejo, né, da parte realmente dessa parte da noite. Então assim, onde que surgiu isso e falou assim, vamos fazer a parte da comédia? Eu? Quer falar? Pode falar. Peguei todo mundo de Onde virou surpresa. essa Não, quem virou a chave foi ela, porque eu trabalhava com balada. Sempre trabalhei, então. sempre trabalhei com eventos. Quer dizer, eu trabalhava com eventos, depois eu fui pra balada, eventos mesmo de corporativo. Depois eu fui pra balada e da balada fui pra comédia, pro teatro. Quando eu conheci a Cássia. Aí a gente veio pra parte do teatro, fazendo espetáculos globais, espetáculo infantil, comédia, tudo isso daí. E a gente já produzia em Guarulhos, em bares, aqui em Guarulhos, no teatro e em bares. E a gente começou a ver que tipo, tava um movimento crescente do stand-up. E a gente pensou, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E foi um tiro. A gente deu um tiro pra falar assim, mano, vamos pegar todas as nossas economias e montar um bar de comédia. Se vai dar certo... Quer dizer, antes de a gente montar o bar de comédia, a gente pegou um local que a gente fazia as noites lá, todas as noites também. Era a sessão de espaço. Uma sessão de espaço. Lá não era nosso, mas o bar, comida, bebida, era tudo do local. E tava fluindo tudo, mas até chegar um tempo de a gente falar, não, vamos montar o nosso próprio bar. Montou e tá firme e forte. 3 É uma anos. loucura. 3 anos aí. 3 anos aí, que legal. A gente tenta viajar pra Bragança Paulista, não consegue. Aqui do lado tem que trabalhar. Mas foi legal essa sacada mesmo, porque, como você falou, você fazia vários shows, tanto de sertanejo, de tudo, né? Aí até viu-se uma oportunidade, falou, tá vendo que tá tendo bastante show de comédia e tá tendo bastante procura, né? Quando tinha esses shows, tinha bastante procura, eu falei, por que não, né? Fazer uma casa só disso, ou então pegar um espaço e fazer só isso. Bem legal, bem bacana. Mas nem tudo sempre foi tão fácil assim. Assim, né? Lá atrás, o pessoal de antigo, assim, de stand-up costuma falar que era tudo mato, né? Porque realmente era. Era bilhete, o ingresso eram uns bilhetes de papel, a gente tinha que contar tudo para fazer bilheteria. Bem sacrifício vender ingresso. Nossa. E a gente tinha que Eu panfletar. odiava a Priscila. Um dia a Priscila vai escutar isso aí. A Priscila é a produtora do Matheus Serra até hoje. Minha amiga, minha paixão de produção. A gente fala quase todo dia. Mas puta que pariu. A Priscila fazia eu contar um por um canhoto, depois um por um ingresso quente. Nossa, eu olhava. A Priscila apareceu e falei assim: quando chegou a internet, nossa senhora, acabou. Tó o borderão, tá tudo pela internet. Lembrando que tem muita cidade do interior que ainda é papel, né? Eles ainda são bem resistentes. A gente tem Mongaguá. É que Mongaguá ainda não evoluiu ainda a parte do teatro, que, pelo amor de Deus. Caramba. Mas eles ainda têm a cultura ainda de alguns ingressos ser vendidos por bilhetes.
É só colocar uma maquininha lá. É só fazer. Colocou a maquininha, acabou. Mas não colocar uma maquininha, faz um monte de papel. Atenção, Monca. Eu vejo muita resistência, que nem você falou, eu vejo muita resistência até pro pessoal aqui de Guarulhos. Hoje não tanta, hoje realmente mudou bastante. Mas antes, tinha muita gente que saía daqui de Guarulhos para poder, por exemplo, fazer o cabelo em lugar em São Paulo. Porque eles queria sair de Guarulhos. Falar, qualquer cabelo, qualquer evento, qualquer coisa, realmente ia para São Paulo. Hoje realmente tem bastante opções, cresceu bastante. Eu acho que vou colocar uns 10 anos para cá, Guarulhos cresceu bastante, tem bastante opções. Ainda se tem, mas muito pouco hoje comparado com o tempo atrás. Então eu via muito isso. Às vezes o pessoal tinha uma resistência de aproveitar os próprios shows, espetáculos. Mas então até mesmo restaurante balada. O pessoal fica falando, não, São Paulo tem balada melhor, ou então tem o pessoal balada, ia mais pra restaurante. São Paulo do que E tem vários restaurantes tops em Guarulhos, balada bacana. Tem. Mas igual um bar de comédia. O Hilários foi um dos primeiros a ter um bar que foi grande e é grande até hoje. Mas hoje a gente tem um em Guarulhos. Exato. Então a galera não precisa ir até lá, sair de Guarulhos para curtir. Se deslocar tanto, né? Exato, então. Tem a facilidade. E muitos humoristas falam no palco, tipo assim, quando tá fazendo show aqui no palco, fala assim, dá a oportunidade de conhecer num bar de comédia. Porque não é toda cidade que tem, são pouquíssimas cidades que tem um bar de comédia na própria cidade dele. Não, o pessoal tem que andar muito para tentar assistir um show de comédia. E aqui eles não podem perder essa oportunidade, tem que vir conhecer, porque a gente faz com muito carinho os shows. Bom, convido vocês a conhecer o Geral Concept. A gente é especialista na parte química, loiros, químicas em geral, loiro, coloração, correção de cor, alisamentos. Mas nós somos um salão bem completo. A gente tem toda a parte de podologia, manicure, pedicure, design de sobrancelha, estética facial e corporal. Então, a gente tem um salão completo aí para você se sentir super à vontade em casa e sair satisfeito de todas as formas. Aguardo vocês. E você que quer dar muita risada, a gente faz, aqui em Guarulhos, a gente faz muito espetáculo no Teatro Adamastor. Então tem Bruna Luiz, tem Fábio Rabin, tem muitos shows lá, tem até shows musicais também, que a gente vai fazer Queen futuramente. Então tem bastante show, Série B, que é os 2 dos 4 amigos. Em breve, 4 amigos de novo em Guarulhos, mas não na Adamastor, em outro local. E aqui no Comedy, na Rua Nícia, na Santa Mena, tem um bar de comédia especializado para você dar risada. Terapia de casal, terapia sozinho. Venha se divertir, venha comer, beber no melhor local de Guarulhos. Um show comedy. Para você que tem uma empresa, um comércio, quer ser apoiador cultural, eu super recomendo. Além de você ter uma grande visibilidade, além de você participar realmente dessa parte cultural, trazer, né, essa cultura mais para Guarulhos e proporcionar realmente muitos risos, muitos momentos engraçados, muitos momentos bons, vai te trazer bastante visibilidade, bastante conhecimento, e fazer parte de tudo isso não tem preço, é sensacional. Convido vocês a fazer parte disso. E se a pessoa não gosta, ela acaba gostando de qualquer jeito, Acaba gostando de qualquer jeito. Porque ela vem, ou ela manda pros Geralmente clientes quem da não gosta risada. é que nunca veio, nunca foi numa casa de comer, porque quando vai, vicia. Ele mesmo falou, eu tô direto aqui o tempo todo, não tem como você não gostar. Teve até uma empresa, até vou colocar isso aqui, teve uma empresa, né, o Gabriel até sabe, o dono da empresa comprou o convite para todos os funcionários da empresa. Todos vieram, um dia foi só a empresa, falou, nossa, é festa corporativa? Ele foi. Que legal, ó, tá vendo? Porque é muito bom, não tem como. Não tem e lembrando que ser apoiador cultural aqui da Um Show Comedy te traz os benefícios também de você ter uma cota de ingresso semanal para você estar distribuindo aí para os seus clientes, para os seus funcionários. E isso traz uma excelente visibilidade, que é o que o Rafa falou, né? Porque você está beneficiando essas pessoas com uma terapia de gargalhada. Ficamos aqui com mais um episódio da Um Show Pod. Acompanha a gente aí nas redes sociais, @umshowpod, @umshowcomedy. A gente vai estar logo divulgando aí os episódios. E nesse primeiro momento a gente falou aí com os nossos apoiadores culturais, né? Eles que estão com a gente desde o começo, ajudando, apoiando, já tornaram aí uma rede de amigos também. E é isso.
Se você tem uma empresa, tem interesse em fazer parte dessa parceria, tá? Que é uma troca, seja muito bem-vindo. Chama a gente. É isso. Agradecer o Rafa mais uma vez. Rafa, Muito obrigado. obrigado, imagina. Obrigado pelo convite. Obrigado por também fazer parte desse um pod show, né? Um show pod. Um show pod. Obrigado por fazer parte disso e muito sucesso para vocês. Obrigado, Biel. Estamos precisando de apoio aqui de petiscos, ó. Petiscos, bebidas, sucos. Vou falar com o pessoal da Heineken, Coca-Cola. Alguém tem que ajudar a gente, né? Por enquanto, tá? Não, primeiro aqui eu não teve uma pizza aqui. Não é possível. Não é possível. Gente, E uma obrigado. coisa bem importante também, gente, é o seguinte, a gente fala brincando, mas se você aí na sua casa tem vontade de vir aqui falar com a gente, contar a sua história, esse podcast também vai ser para dar oportunidade, vai dar voz também a você que está aí e tem uma história muito legal para contar, para todo mundo saber. Então, manda mensagem aí pra gente que a gente vai estar selecionando algumas pessoas. Lá no direct do Dom Show Pod, hein? Do Instagram Dom Show Pod. Isso mesmo, gente. Pra gente responder lá. Obrigada. Até a próxima. Obrigado.